Pessoal, graça e paz, faça parte do nosso curso de Teologia Biblista. Eu aguardo aí o seu contato. Curso não denominacional, tá? Sem influências institucionais. Todavia, se você faz parte de alguma instituição, de alguma denominação, você também é super bem-vindo, ok? Teologia Biblista imparcial, 100% online. Não precisa ter computador para fazer esse curso. Os detalhes para você fazer sua matrícula na descrição desse vídeo. Repito, eu aguardo o seu contato. Não deixe para a última hora. Na turma passada, algumas pessoas ficaram de fora, porque deixaram para a última hora. Enfim, na descrição eu vou deixar também os links dos meus livros, caso você queira adquirir algum, tá bom? Hoje eu quero comentar aqui com vocês sobre essa passagem que, bem dizer, é a chave do Evangelho, resumidamente falando, né? João 3:16. Creio que todo mundo que segue aqui o canal já tem conhecimento dessa passagem. Eu vou ler e vou explicar algumas coisas, tá bom? Vamos lá, acompanhe aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Esse vídeo, pelo menos eu quero que fique bastante curto, tá bom? No curso nós temos 3 aulas sobre soteriologia, temos videoaulas, apostilas sobre esse assunto, então aqui eu vou ser bastante breve, ok? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui essa palavra mundo, não vou entrar em detalhes etimológicos, tá? Não vou, até mesmo porque o foco desse vídeo não é esse, mas nós vamos pegar aqui essa palavra mundo e vamos colocar eleitos, certo? Eleitos por Deus antes da fundação do mundo, enfim. Né? E nós entendemos que esses eleitos são, ou trata-se de um grupo específico, de um grupo definido. Né? Se de fato a palavra eleitos, ou esse termo eleitos, se encaixa aqui. Então, eleitos, nesse caso, seria um grupo definido. Ok? Ficaria da seguinte forma. Porque Deus amou os eleitos de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós teríamos alguns problemas. Aqui eu vou citar o mais importante, tá? Aqui nós temos todo aquele que. Esse todo aquele que é uma locução pronominal indefinida, certo? Então, se os eleitos seriam um grupo definido, um grupo já definido antes da fundação do mundo, então Jesus estaria cometendo um erro grotescamente grotesco ao se referir a um grupo definido usando uma locução pronominal indefinida. E cá entre nós, Jesus não cometeria uma barbárie dessa. Né? Então não dá certo a gente colocar eleitos, um grupo definido, aqui no lugar de mundo. Ok? Nós teríamos problemas aí com essa questão da locução pronominal indefinida. Seria mais ou menos assim, ilustrando, tá? Nós teríamos aqui o TSE, certo? O representante do TSE. Esse representante do TSE anunciaria uma eleição para cargos, né, para cargos políticos e tal, só que o próprio presidente do TSE já escolheu o João
o José e o Pedro. O presidente do TSE escolheu o João, José e o Pedro para assumirem esses 3 cargos. Ponto. Já está definido. Ok? Já está definido, já está arbitrado. E aí o presidente do TSE comunica para a população e para os demais concorrentes: olha, quem tiver mais votos ganha. Contradição, é loucura, porque antes do anúncio da eleição, da disputa, ele já havia elegido João, José e Pedro. Então é mais ou menos o que nós temos aqui. Não dá para colocar eleitos, certo, aqui no lugar de mundos, porque isso iria contra a locução pronominal indefinida que está aqui no versículo. Agora nós vamos ler o mesmo versículo, certo? Só que no lugar de mundo, nós vamos colocar todo o indivíduo de forma arbitrária, ok? Ficaria da seguinte forma: porque Deus amou cada indivíduo de forma arbitrária, e isso de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós teríamos o primeiro problema, mais uma vez, em relação à locução pronominal indefinida. Porque se ele já definiu que o Filho iria morrer para salvar cada um, de forma arbitrária, não haveria necessidade do uso da locução pronominal indefinida, certo? Então esse seria o primeiro problema. E se ele decidiu que o Filho morreria para salvar cada um de forma arbitrária, então nós teríamos que acreditar no universalismo. Esse seria o segundo problema, tá? Porque a Bíblia afirma aqui que pessoas serão condenadas, etc. Ok? E nós teríamos outros problemas também. Aqui eu estou resumindo. Então não dá para entender esse mundo como sendo cada indivíduo de forma arbitrária. Não dá. Nós teríamos um monte de problemas com isso. Tá? Agora eu quero ler o versículo novamente, só que no lugar de mundo nós vamos colocar judeus e gentios, certo? Naquela época, o judeu pensava assim: olha, existe nós e o resto do mundo, né? De modo que aquele que não era judeu era grego, certo? Era gentil. Então aqui nós vamos usar essa divisão ou esse palavreado para ficar mais fácil o entendimento. E no lugar de mundo eu vou colocar judeu e gentil, tá bom? Vai ficar da seguinte forma: porque Deus amou os judeus e os gentios de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu certo. Você viu que deu certo, ok? Agora, eu não posso entender esse mundo como sendo indivíduos específicos, arbitrariamente eleitos dentre os judeus e dentre os gentios. Porque, mais uma vez, teríamos problema com a questão da locução pronominal indefinida. Tá bom? Então, nós entendemos que, antes de existir o pecado, antes de existir o homem, Deus disponibilizou a graça para todo mundo, a salvação, a capacidade de crer, a graça, né? Então ele deu o seu Filho unigênito para que todo judeu e gentil que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí dentre esses judeus e dentre esses gentios, uns vão crer, outros não crerão, certo? É por isso que é usada a locução pronominal indefinida. E nós temos aqui essa espécie de cláusula. Todo aquele que nele crê, certo? A locução pronominal indefinida antecede essa cláusula, que é a questão do crer. Então quer dizer que a pessoa é salva por mérito próprio? Não. Nós não podemos confundir mérito com responsabilidade, mas eu não vou falar dessa questão de méritos próprios aqui no vídeo.
Tá? E nós temos também a questão da gradação. Ok? Primeiro você crê, depois vem a vida eterna. Isso é um resumo. Dá para falar quase 2 horas ou mais apenas sobre esse versículo. É só para você ter uma pequena noção, ok? Antes da gente começar a mergulhar de forma mais profunda nas questões soteriológicas, certo? Te convido mais uma vez para você fazer parte do nosso curso de Teologia Biblista. Eu estou ministrando esse curso, é um curso 100% online, tá? Você pode fazer ele inteiro pelo celular. Os detalhes para você fazer sua matrícula na descrição desse vídeo e eu aguardo o seu contato, ok? Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima!